Revelação de Jesus dada a João o profeta. No primeiro vídeo, exploramos como João compôs essa profecia apocalíptica como uma carta circular enviada a 7 igrejas na Ásia Menor, para desafiar e confortar esses cristãos que sofriam de apatia e perseguição sob o Império Romano. Também encontramos o principal símbolo de João para Jesus, o Cordeiro morto que conquistou seus inimigos morrendo por eles. Ele é quem abre o pergaminho contendo os propósitos de Deus para trazer o seu reino na terra como no céu. A abertura do pergaminho trouxe juízos de advertência, como as pragas do Egito. E como o faraó, as nações não se arrependeram. E então João introduziu o exército multiétnico do Cordeiro. E o pergaminho aberto revelou a sua missão estranha. É seguir o Cordeiro, dando testemunho da justiça e misericórdia de Deus perante as nações bestiais, mesmo que isso os mate. E eles conquistarão a besta, dando a sua vida, tal como o Cordeiro fez, e isso levará as nações ao arrependimento. No restante do livro, João completará seu retrato dessa besta e a sua guerra contra o povo de Deus e como toda a história termina. Após as 7 trombetas, João interrompe a batida de tambores das 7 com uma série de visões que ele chama de sinais. A palavra significa literalmente símbolos, e esses capítulos estão cheios deles. Essas visões exploram a mensagem do pergaminho aberto com maior profundidade. A primeira revela a batalha espiritual cósmica que está por trás do sofrimento das 7 igrejas sob perseguição romana. É uma manifestação desse antigo conflito que começou em Gênesis capítulo 3. A serpente, que representa a fonte de todo o mal, é descrita aqui como um dragão. Ataca uma mulher e a sua semente. Eles representam o Messias e o seu povo. Então, o Messias derrota o dragão através de sua morte e ressurreição e é lançado à terra. Lá o dragão inspira o ódio e a perseguição do povo do Messias. Mas eles vão conquistar o dragão resistindo à sua influência, mesmo que isso os mate. João está tentando mostrar às igrejas que nem Roma, nem nenhuma outra nação ou humano é o verdadeiro inimigo. Há poderes espirituais obscuros em ação, e os seguidores de Jesus anunciarão a vitória de Jesus permanecendo fiéis e amando seus inimigos como o Cordeiro morto. A próxima visão de João reconta a história do mesmo conflito, mas dessa vez no simbolismo terreno das visões animais de Daniel. João vê 2 animais empoderados pelo dragão. Um deles representa o poder militar nacional que conquista através da violência. A outra besta simboliza a máquina de propaganda econômica que exalta esse poder como divino. E essas bestas demandam fidelidade total das nações, e isso é simbolizado por levar a marca da besta e o seu número, 666, na testa ou na mão. Agora, esta é uma imagem infame e você não descobrirá seu significado lendo manchetes de notícias. João está fazendo uma clara referência hebraica ao Antigo Testamento aqui. Primeiro de tudo, essa marca é o anti-Shema. A escrita na testa e na mão é uma referência clara ao Shema, uma antiga oração judaica de fidelidade a Deus encontrada no livro de Deuteronômio. Essa oração também foi escrita na testa e na mão como um símbolo de dedicar todos os seus pensamentos e ações ao único Deus verdadeiro. Mas agora, as nações rebeldes exigem a sua própria fidelidade e forçam todos a decidir quem eles seguirão. Depois, há o número da besta que fascina os leitores há milhares de anos. Mas isso não era um mistério para João. Ele falava hebraico e grego, e as letras hebraicas também eram números. Se você soletrar as palavras gregas Nero, César e a palavra besta em hebraico, cada uma delas equivale a 666. Agora, João não está dizendo que Nero foi o único cumprimento dessa visão. Nero é apenas um exemplo recente do padrão antigo estabelecido por Daniel, que as nações se tornam bestas quando exaltam seu próprio poder e segurança econômica como um falso deus e exigem fidelidade total. Então, a Babilônia era a besta na época de Daniel. Mas isso foi seguido pela Pérsia, seguido pela Grécia, e agora nos dias de João, Roma. E assim por diante para qualquer nação posterior que age da mesma maneira. Em oposto às nações bestiais e o dragão está outro rei, o Cordeiro morto. Ele está com seu exército, que deu sua vida para segui-lo. E da Nova Jerusalém, seu cântico de vitória vai para as nações, naquilo que João chama de Evangelho Eterno. Eles chamam todos a se arrependerem e adorarem a Deus e saírem da Babilônia que cairá. Os seus dias estão contados. Então, João tem uma visão do juízo final. É simbolizado por 2 colheitas. Uma é boa colheita de grãos, com o rei Jesus vindo para reunir o seu povo fiel para si mesmo. A outra é uma colheita de uvas para vinho. Representa a intoxicação da humanidade com o mal. Elas são levadas para a espremedeira e esmagadas. Agora, ao longo de todas essas visões de sinais, João faz uma dura escolha diante das 7 igrejas.
Elas resistirão à atração da Babilônia e seguirão o cordeiro? Ou seguirão a besta e sofrerão sua derrota? Agora que a escolha é clara, João repete um ciclo final de 7 juízos divinos, simbolizado como o derramamento de 7 taças. Sabemos pelo pergaminho do cordeiro e das visões de sinais que muitos entre as nações se arrependem. Mas, como as pragas do Êxodo são repetidas e derramadas pelas taças, há muitas pessoas que não se arrependem. Elas resistem e amaldiçoam a Deus como fez Faraó. E assim, tudo leva à 6ª taça, com o dragão e a besta. Eles reúnem as nações para fazer guerra contra o povo de Deus em um lugar chamado Armagedon. Isso se refere a uma planície no norte de Israel, onde muitas batalhas foram travadas por Israel contra nações invasoras. E algumas pessoas pensam que essa 6ª taça se refere a uma futura batalha. Outras pessoas acham que é uma metáfora do juízo final de Deus sobre o mal. De qualquer maneira, João claramente usou as ideias do livro de Ezequiel sobre a batalha de Deus com Gog. Gog era o símbolo de Ezequiel das nações rebeldes reunidas diante de Deus para enfrentar seu juízo. E é isso que vem na 7ª taça. É a 4ª e a última representação do dia do Senhor, quando o mal é derrotado entre as nações de uma vez por todas. Agora, João desembrulhou completamente a mensagem do pergaminho não selado do Cordeiro. E agora ele volta para expandir 3 temas-chave que foram apresentados anteriormente: a queda da Babilônia, a batalha final para derrotar o mal e a chegada da Nova Jerusalém. E cada um deles explora a vinda final do reino de Deus de um ângulo diferente. Então, primeiro, a queda da Babilônia. Um anjo mostra a João uma mulher deslumbrante que está vestida como uma rainha, mas ela está bêbada com o sangue dos mártires e de todas as pessoas inocentes. Ela está montando a besta dragão que estava nas visões e nos sinais. É um símbolo das nações rebeldes. Ela é chamada de Babilônia, a prostituta. Os símbolos detalhados dessa visão seriam muito claros para os primeiros leitores de João. Ele está personificando o poder militar e econômico do Império Romano, mas também está fazendo mais. Nessa visão, João misturou palavras e imagens de cada passagem do Antigo Testamento sobre a queda da antiga Babilônia, Tiro e Edom. João está mostrando como Roma é simplesmente a mais nova versão do arquétipo da humanidade do Antigo Testamento em rebelião contra Deus. Eles se juntam e formam nações que exaltam sua própria segurança econômica e militar em um falso Deus. E isso não é algo limitado ao passado ou ao futuro. É um retrato da condição humana ao longo da história. E os babilônicos irão e virão até o dia em que Jesus voltar para substituir a Babilônia com seu reino. Mas como virá o reino de Jesus? Até esse ponto, o dia do Senhor foi descrito como um dia de fogo, ou terremoto, ou colheita, e agora é descrito como uma batalha final, e essa história é contada 2 vezes. Isso resulta na vindicação dos mártires. Agora, João nos leva de volta à 6ª taça, onde as nações se reuniram para se opor a Deus e de repente Jesus aparece. Ele é o grande herói. Ele é a palavra de Deus cavalgando em um cavalo branco e está pronto para conquistar o mal do mundo. Mas preste atenção, ele está coberto de sangue antes mesmo da batalha começar. E isso é porque é o sangue dele. E a sua única arma é a espada da sua boca. É uma imagem adaptada de Isaías. João está nos dizendo que o Armagedon não será um banho de sangue. Pelo contrário, o mesmo Jesus que derramou seu próprio sangue por seus inimigos, agora vem proclamando a justiça. Ele responsabilizará aqueles que se recusarem a se arrepender das maneiras como participam da ruína do mundo bom de Deus. E o fogo infernal destrutivo que eles desencadearam no mundo de Deus se torna justamente seu próprio destino designado por Deus. Depois disso, João vê uma visão dos seguidores de Jesus que foram assassinados pela Babilônia. E eles são trazidos de volta à vida e reinarão com o Messias por 1000 anos. Então, depois disso, o dragão que inspirou a rebelião da humanidade contra Deus reúne as nações do mundo para se rebelarem contra o reino de Deus, mas, diante do trono do juízo de Deus, todos enfrentam as consequências da eterna derrota. E assim, as forças do mal espiritual e todos que não querem participar do reino de Deus são destruídos. Eles recebem o que querem, existir por si mesmos e para si mesmos. E assim, o dragão e a Babilônia e todos os que escolhem ficam eternamente em quarentena, nunca mais capazes de corromper a nova criação de Deus. Agora, há muito debate sobre a relação dos 1000 anos para essas 2 batalhas. Há quem pense que se refere a uma sequência cronológica literal. O retorno de Jesus, seguido por um reino de 1000 anos na terra chamado de milênio, seguido pelo juízo final de Deus. Outras pessoas pensam que os 1000 anos são um símbolo da vitória atual de Jesus e dos mártires sobre o mal espiritual e que as 2 batalhas retratam o retorno futuro de Jesus de 2 ângulos diferentes. Qualquer que seja o ponto de vista, o objetivo principal é claro:
quando Jesus voltar como rei, ele lidará com o mal para